nossos estudos, e a pergunta de hoje, desta noite, é a seguinte: como o povo de Deus deve considerar a si mesmo na vida cristã? Como o povo de Deus deve considerar a si mesmo na vida cristã? A resposta: o povo de Deus deve considerar a si mesmos como sendo portador da imagem de Deus em sua conduta e discurso, por meio dos quais eles santificam o nome de Deus. O povo de Deus deve considerar a si mesmos como sendo portador da imagem de Deus em sua conduta e discurso, por meio dos quais eles santificam o nome de Deus. Nós devemos entender, irmãos, que a nossa caminhada neste mundo, ela está inerentemente ligada a quem nós estamos unidos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo, então, o que nós fazemos não está de modo algum desvinculado daquilo que nós somos em Cristo. Nós devemos entender que a maneira que falamos a Deus e o modo que nós também falamos sobre Deus vai revelar aquilo que está no nosso coração, vai revelar o nosso amor. Se nosso amor é o amor por Deus ou o amor pelas coisas, vai revelar muito acerca do nosso amor por Ele, o modo que nós falamos sobre Deus e o modo que nós falamos a Deus. Vai dizer muito sobre o nosso amor a Ele. E quando nós pensamos sobre isto, nós podemos nos voltar para o que nos ensina o terceiro mandamento. O terceiro mandamento nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, verso de número 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o terceiro mandamento. E quando nós pensamos neste mandamento positivamente, porque nós podemos pensar no aspecto negativo, que vai nos proibir de falar o nome do Senhor em vão, mas o aspecto positivo significa que nós devemos santificar este nome. Santificar este nome seria manter santificado ou reverenciar o seu nome. Veja, quando nós falamos em santificar o nome do Senhor, nós não estamos pensando assim, como se o nome de Deus não fosse santo e então nós vamos tornar o nome de Deus santo. Não, seu nome é santo e nós não podemos acrescentar ou diminuir absolutamente nada da santificação de Deus ou do seu próprio nome. Mas santificá-lo significa separar ou tratar o seu nome como santo. Separar ou tratar o seu nome como santo. E nós entendemos então que nós fazemos isso porque nós fomos criados como portadores da sua própria imagem. E uma vez também recriados em Cristo por meio da obra da salvação, nós, sendo agora aperfeiçoados à semelhança de Cristo, pela sua palavra, pela operação do Espírito, nós então procuraremos viver assim, de um modo que agrade ao Senhor na santificação do seu nome. Por meio do batismo que nós experimentamos, nós carregamos conosco a designação cristão. O nosso batismo vai testemunhar diante de Deus e dos homens que nós pertencemos ao Senhor e que nós pertencemos à Igreja de Cristo e que, portanto, somos cristãos. Mas, por meio do batismo, carregamos conosco a designação de cristão. Por quê? Porque nós fomos revestidos de Cristo. Nós fomos revestidos de Cristo, como nos ensina Gálatas, capítulo 3, verso de número 27. Nós fomos revestidos de Cristo. Somos chamados de cristãos. Diz lá, Gálatas, capítulo 3, verso de número 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, perceba que uma vez que nós somos cristãos e fomos revestidos de Cristo, há responsabilidades que pesam sobre nós.
E os riscos para nós são altos. Por quê? Porque estamos envolvendo nosso Salvador em tudo que dizemos e em tudo também que nós fazemos. Tomar então o nome de Deus como Filho de Deus significa que lhe daremos na nossa vida uma posição de preeminência, uma posição acima de qualquer coisa neste mundo, acima, literalmente, de todas as coisas. Isso em todas as áreas da nossa vida, como, por exemplo, no que diz respeito à nossa dedicação de tudo que temos ou somos na adoração ao Senhor. Pense, por exemplo, na questão de Caim e Abel. A oferta de Abel reconhecia Deus por quem ele era. O Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração e da dedicação de tudo que temos e somos. Em sua visão, apenas o melhor era aceitável a Deus. Ele dava a proeminência a Deus. É por isso que a adoração de Abel foi aprovada e a de Caim não. Caim, ele não adorou ou não colocou a Deus como alguém que deve ser considerado como aquele que é principal em minha vida, em absolutamente todas as áreas. E ele, então, Abel agradou ao Senhor, não somente na sua adoração interna, mas também na sua adoração externa. O Senhor não se agradou somente da adoração de Abel, mas de Abel. Na adoração a ele, porque ele era alguém que fazia as coisas para o Senhor, tendo como aquilo que é mais importante. E nós, então, devemos entender essa realidade, né? Nós que fomos também criados à imagem do próprio Deus, e fomos chamados para viver para Ele, nós não podemos colocar outra coisa no lugar de Deus, como os ídolos, né? Que, lamentavelmente, muitas vezes no meio do povo do Senhor, aconteceu do povo de Deus se prostrar para adorar falsos ídolos. E nós chegaremos, né, nas exposições aí no livro de Êxodo, vai demorar um pouquinho, mas lá no capítulo 32 nós chegaremos ao bezerro de ouro e nós veremos como o povo do Senhor pode sim ser inclinado a colocar no lugar de Deus os seus ídolos, né? E como já disse Calvino, o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. Nós devemos ter cuidado com o nosso próprio coração para não colocarmos alguém ou alguma coisa em proeminência no lugar do próprio Senhor. Nós devemos entender que nós fomos criados por Deus e criados para adorá-lo, criados para reverenciá-lo somente, como nos diz a palavra em Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, veja que envolve, inclusive, o nome do próprio Senhor. Então, nós devemos entender, irmãos, que independentemente do que façamos em nossas vidas, fazemos como seus representantes. Tudo. E você representa Deus na sua própria vida. E por que, mais uma vez, você poderia perguntar? Porque portamos sua imagem em nossos pensamentos, discursos e ações. Assim, a nossa conduta deve ser fiel à imagem que nós portamos em nós, que é a imagem de Deus, que não deve ser maculada por nossos pensamentos errados, por discursos errados, por ações que não estejam em conformidade com a vontade do Senhor. Veja, então, se nós fomos criados à imagem de Deus, nós devemos amar aquele a cuja imagem fomos criados. E nós fomos criados à imagem de Deus. Logo, isso deve nos conduzir a amarmos o nosso Deus e amarmos a imagem dele em nós. Paulo, tratando sobre os falsos mestres, ele vai afirmar o seguinte sobre aqueles que não conhecem verdadeiramente o Senhor. Ele diz assim em Tito capítulo 1, verso 16. Tito, capítulo 1, verso de número 16, diz assim: No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra.
Eles faziam o que era contrário à vontade do Senhor. Eles pecavam, eles viviam em iniquidade. E nós não podemos negar nosso Deus cometendo vários pecados, metendo a cara e mergulhando em todo tipo de iniquidade deliberadamente. Nós estamos negando Deus quando nós vivemos deste modo, como viviam aqueles que eram os falsos mestres acusados pelo próprio Paulo aqui em 1 Timóteo, ou melhor, em Tito, capítulo 1, verso 16. Nós devemos, pelo contrário, nós devemos não negá-lo com a vida pecaminosa, mas devemos afirmá-lo ao vivermos de acordo com a sua vontade. E a vontade do nosso Deus nós encontramos na sua palavra, a Escritura Sagrada. Uma outra coisa que pode nos guiar, não é, pensando em nós como criados à imagem de Deus, que devem viver segundo essa realidade e que devem temer o seu nome, santificando o seu nome, não é somente o terceiro mandamento, mas também a oração dominical. A primeira petição na oração dominical corresponde positivamente ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento nos diz: não tomar o nome do Senhor em vão. Mateus 6, verso 9, vai tratar sobre essa mesma realidade, positivamente. Olhe lá o que diz Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então perceba que o nome de Deus ele deve ser santificado, porque o nome de Deus ele é sinônimo do seu próprio ser. É sinônimo de quem ele é, o seu próprio nome. E seu nome também é usado como sinônimo para a sua obra de redenção a pecadores, como nós. Daí as seguintes passagens nos declararem o seguinte. Por exemplo, olha o que diz Atos, capítulo 4, verso de número 12. Não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Cristo. Diz lá, Atos, capítulo 4, verso 12, fazendo referência a Cristo, nos diz assim a palavra: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então perceba como o nome de Deus está atrelado, é sinônimo de sua obra da redenção, revelada aqui na pessoa de Cristo. Olhe também o que diz o Salmo 111, né? Salmo 111, verso 9, tratando sobre o nome do nosso Senhor. Então, o Salmo 111, verso 9, nos diz assim, a palavra: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. E o salmo que nós cantamos aqui, Salmo 115, verso 1, bem pertinho, aí diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, percebamos que a realidade da santificação do nome do Senhor, da glória dada a este nome glorioso, ela é uma verdade clara, tanto no Antigo como confirmada no Novo Testamento. Mas como nós, irmãos, santificamos o nome de Deus? E nós podemos pensar em vários modos de mantermos santo o nome de Deus, mas nós vamos observar, segundo o autor, apenas 5 pontos bem breves. Uma declaração sucinta e uma referência bíblica. São essenciais para a vida cristã para manter o nome de Deus santo. Nós mantemos ou santificamos esse nome na vida cristã ao amarmos o seu nome. Quando amamos o nome de Deus, nós amamos o próprio Deus, porque o nome de Deus está ligado ao seu próprio ser. E a palavra nos chama a isto. O Salmo 5, verso de número 11, nos fala acerca do amor.
ao nome do nosso Senhor. E, salvo engano, o hino que nós cantaremos logo após aqui, o hino 122, é baseado no Salmo 5º. A razão de colocar este hino lá foi por essa razão também. Salmo 5, verso 11, nos diz assim: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem e jubilem para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Em segundo, nós santificamos o nome do Senhor na nossa vida cristã ao confiarmos em seu nome. Olha lá ainda no Saltério, Salmo 33, versos 20 a 21. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Também, em terceiro, ao convocar outros para reverenciar e santificar o nome de Deus. O salmo seguinte, Salmo 34, do verso 1 ao 3, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Me veio à memória uma música aqui que vocês não conhecem, mas é esses corinhos que cantam em igreja, e na igreja que eu congregava, que eu cresci, né, antes de ir para o Pastor Paulo Brasil, cantava um hino que com certeza era baseado neste salmo. Quarto, ao bendizer seu nome nos períodos, inclusive nos períodos mais difíceis, como vai dizer a palavra em Jó, capítulo 1, verso de número 21. Olha lá, Jó, capítulo 1, verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler a partir do verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu santo manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em toda circunstância, bendizer o nome de Deus. E em quinto e último lugar, ao falar a verdade acerca de Deus. E aqui a gente vai para o Novo Testamento, João capítulo 12, versos 49 a 50. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo, nosso exemplo perfeito. João capítulo 12, versos 49 a 50, diz assim a palavra de Deus: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, irmãos, para amarmos adequadamente a Deus nesta vida, nós precisamos revelar essas questões também em nossa própria caminhada. Nós santificamos o nome do Senhor quando deste modo agimos, e poderíamos pensar em vários outros pontos, mas para amarmos adequadamente Deus nesta vida, precisamos, primeiro, compreender que em Cristo somos portadores de sua imagem. Segundo, como tais, nossa conduta e discurso devem refletir diretamente que nós servimos a Deus. E em terceiro, nós temos obrigações para com seu nome, e estas obrigações são aspectos positivos do terceiro mandamento. Então, concluindo, assim, santificado seja o teu nome significa: Pai, que teu nome seja por nós separado em santidade, tal como tu nos separaste para si em santificação. Pai, que teu nome seja por nós separado em santidade, tal como tu nos separaste para si em santificação. Retornando então para a pergunta que fizemos no início: como o povo de Deus deve considerar a si mesmo na vida cristã? O povo de Deus deve
considerar a si mesmos como sendo portador da imagem de Deus em sua conduta e discurso, por meio dos quais eles santificam o nome. Então, discurso por meio dos quais eles santificam o nome de Deus. Aqui está com a camisa que não é adequada para pendurar esse negócio. Então, a gente conclui o estudo de hoje. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira nós seguiremos ainda refletindo sobre essas questões relacionadas ao amor a Deus, a sua palavra e ao seu povo.